Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. João 10, o verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Disse-lhe Jesus esta parábola, mas eles não entenderam o que era que dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessa palavra. E muitos deles diziam: tem demônio. E outros: está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir olhos de cegos? Queria convidar você a orar comigo, a pedir que Deus nos ilumine nessa palavra que nós acabamos de ler. Que Deus, pelo seu Espírito, possa nos mostrar o que lição desse texto o Espírito Santo pode nos dar. E para isso é preciso que o nosso coração esteja quebrantado, para que a palavra ministrada ache abrigo em nós. Então eu quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor nós nos colocamos agora. Diante da tua santa palavra, nós colocamos o nosso coração e te pedimos que os impedimentos, os embaraços, as distrações, tudo que for obstáculo, para que a tua ministração pelo teu Espírito Santo chegue ao nosso coração, seja tirado. Nós já fomos expostos à tua palavra, nós já lemos esse texto sagrado. O que nós queremos é que teu Espírito Santo nos dê significados, aplicações atuais para a nossa vida, diante da leitura que acabamos de fazer. Ilumina-nos pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Esse texto, acredito que recentemente nós tivemos contato com ele, mas o Senhor tem me falado muito essa semana, nessa escritura de João 10, e eu queria compartilhar com os irmãos, mais uma vez, essas parábolas apresentadas por Jesus Cristo, usando a figura do pastor e a figura das ovelhas. Eu gostaria que a gente se situasse em que contexto essa conversa de Jesus com os judeus acontece. O que é que tinha havido antes? O último verso que nós lemos, houve uma declaração dos judeus discutindo entre si a respeito de Jesus, e na discussão eles diziam: essas palavras não são de endemoniado. Porventura um demônio pode abrir os olhos de um cego? Então, assim, desse texto eu quero partir para poder situar você dentro do contexto da história. O que é que tinha acontecido antes?
Jesus havia curado um cego de nascença. E os judeus tentavam incriminar Jesus porque ele tinha curado um cego num dia de sábado. E antes de encontrar com Jesus, a notícia da cura do cego se espalhou e os judeus convocaram o ex-cego para esclarecer o que tinha acontecido. E dentro da conversa com o cego, eles tentavam dizer para o cego que desse glória a Deus e não atribuísse a Jesus aquilo que tinha acontecido, porque a tentativa deles era ofuscar as ações de Deus, porque as obras que Jesus fazia testemunhavam de quem ele era. E eu queria que você voltasse comigo no capítulo 9. O capítulo 9 diz assim, ó: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Preste atenção ao que eu acabei de ler para você. Dê atenção a tudo que se lê na palavra de Deus, porque o texto sagrado nos ensina muito nos pequenos detalhes que às vezes nós deixamos passar despercebidos. O que Jesus disse para os seus discípulos que perguntavam a ele a razão pela qual aquele homem era cego. Nasceu cego. Eles queriam dizer que aquilo era fruto de uma maldição, porque essa era a tradição que existia. Ele está sofrendo por uma maldição. Alguém cometeu alguma transgressão grave contra Deus, ele ou seus pais. Perguntaram a Jesus: quem pecou? E Jesus explica que a doença daquele homem não estava relacionada ao pecado dele nem da família dele, mas era porque estava nele a oportunidade de a obra de Deus se manifestar. E o que é que a obra de Deus fez na vida daquele homem? Foi a ação de Jesus curando da cegueira de nascença. Aliás, quando aquele cego foi questionado pelos judeus se ele sabia quem o tinha curado, ele disse: foi o homem chamado Jesus que me curou. E tantos interrogatórios que aconteceram até os próprios pais do cego chegarem a serem convocados pelos judeus para que dessem depoimento a respeito de quem tinha feito aquilo, porque Jesus estava dizendo: isso é para que nele se manifeste a obra de Deus. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Preste atenção a essa outra declaração, porque isso é importante para você entender o texto que eu expus para você na leitura, e que eu quero que você preste atenção nele, a partir desses elementos que eu estou te oferecendo antes. O que aconteceu com a cura do cego tinha de Jesus Cristo o objetivo de mostrar para as pessoas quem ele era. Jesus estava com aquela ação tentando demonstrar para as pessoas que estavam olhando aquilo acontecer, que o que ele estava fazendo não era fruto de um acontecimento qualquer, não era só a misericórdia de Deus curando um cego. Jesus estava querendo mostrar mais do que isso quando curou o cego de nascença. Ele disse para os seus discípulos: ele é assim para que as obras de Deus se manifestem nele. E quando ele curou o cego, dizendo para os seus discípulos que enquanto é dia, eles devem trabalhar, ou ele deve trabalhar, porque vem noite enquanto não é possível ninguém trabalhar. E diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois que disse isso, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, untou os olhos do cego e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. E foi, lavou-se e voltou vendo. Então Jesus Cristo, ele fez uma obra na vida daquele cego. No texto posterior ao texto que nós lemos, há uma discussão entre os judeus com Jesus Cristo novamente. Jesus Cristo está no alpendre de Salomão, e a pergunta dos judeus para Jesus era: se tu és o Cristo, diz isso abertamente. O que é que Jesus fala para eles? Eu já tenho dito, mas vocês não acreditam, porque vocês não são as minhas ovelhas. O que é que Jesus Cristo fala? As obras que tenho feito, procedentes do meu Pai, estas mostram o quê? Quem eu sou. Então essa cura do cego que Jesus operou aqui era uma demonstração pública de que Jesus era Deus. Amém? Porque o que eu quero dizer para você
é que Jesus Cristo se coloca como o bom pastor para nós, e isso tem um significado muito maior do que o pastor que a gente conhece, da figura do pastor de ovelhas, e o pastor que a gente conhece, da figura do pastor da igreja. Tem um sentido muito mais profundo e muito mais além. Então, a cura do cego, que iniciou toda essa jornada de justificativas de Jesus com os judeus, era uma atitude de Jesus para que por essa cura demonstrasse a quem visse aquilo acontecer que ele era Deus. Chamaram, pois, a segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhes, pois, e disse: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que eu era cego, eu agora vejo. Dá glória a Deus. Essa declaração que você ouviu eu ler agora, era os judeus dizendo assim, esqueça Jesus, se liga com o nosso Deus, com o Deus de Abraão, porque para ele Jesus não era Deus. Para os judeus, Jesus não era Deus, e o que os judeus estavam dizendo aqui era: se desliga desse homem que te fez ver, pega essa cura que você recebeu de Jesus e atribui a Deus, que eles não achavam que era Jesus. Aí nós entramos no capítulo 10, já entendendo agora, você está entendendo melhor o que aconteceu? Jesus curou o cego, houve uma grande confusão, houve um grande reboliço, o cego ouviu dos judeus: não diga que foi Jesus, diga que foi Deus, e essa é a luta das pessoas hoje. Você pode até falar de Deus, você pode até falar de alguma divindade, e ninguém se importa, pode até falar de Jeová, ninguém vai te confrontar, ninguém vai te impedir, mas se você falar no nome de Jesus Cristo, as pessoas vão dizer: não atribui a Jesus não, deixa Jesus fora dessa história. Quando os discípulos foram presos, o que disseram lá, eles foi: para de ensinar no nome de Jesus. Você pode falar qualquer coisa, mas não fala no nome de Jesus. Essa tem sido a luta do mundo contra Jesus, desde que Jesus apresentou a face de Deus para os homens, porque Jesus é a encarnação do verbo. Desde que Jesus apresentou a face de Deus para os homens na encarnação, tem havido uma luta constante para que essa realidade seja ocultada do mundo. A realidade que o verbo se fez carne é um grande obstáculo para nós hoje continuarmos pregando. O evangelho apostólico ele será sempre confrontado, porque as pessoas não querem atribuir a divindade absoluta ao Senhor Jesus Cristo. E aí, dentro dessa discussão, os judeus, discutindo com o cego, entra o assunto que nós lemos. Aí agora nós vamos entrar verdadeiramente no texto, você já conhecendo o contexto da história. Jesus, depois dessa discussão, chega para o cego, o ex-cego, encontra o ex-cego, sabendo que ele estava sendo pressionado pelos judeus, e pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? O cego diz assim: quem é para que eu possa crer? Jesus disse: esse que fala contigo. E aí o cego o adorou, aliás o ex-cego o adorou. Quando o ex-cego o adorou, Jesus faz a seguinte declaração: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aí você começa a ver que Jesus Cristo curou esse cego, não para dar a ele o benefício da visão. Você começa a ver que Jesus curou esse cego para ensinar para nós e para todos os que tivessem acesso a esse fato, algo a respeito da sua pessoa, e nós nos prendemos a contemplar somente aquele evento. A gente, na maioria das vezes, se prende àquele evento maravilhoso de Jesus curar um cego de nascença. E o que Jesus queria com a cura do cego de nascença era me mostrar e mostrar a você que ele é uma pessoa e que ele tem um propósito em vir a esse mundo. E ele disse: eu vim a esse mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e para os que veem fiquem cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram: agora somos cegos? Aí Jesus diz o seguinte: se vocês fossem cegos não tinha problema, o problema é que vocês veem. O problema é que vocês veem, porque se vocês fossem cegos não teriam pecado, mas como vocês dizem que veem,
Vocês já definiram o seu jeito de enxergar a vida? O pecado de vocês continua em vocês. Então aqui começa a nossa discussão. A cura do cego era só um pretexto para Jesus Cristo se declarar para aquelas pessoas. Amém? A cura do cego foi só um instrumento de introdução de uma mensagem profunda. A cura do cego só teve esse objetivo para Jesus. E aí ele começa a falar sobre ele. Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Quem é esse? A gente fica pensando que é o diabo, né? Mas como a gente já viu o contexto, começa a perceber que ele não está falando do diabo aqui. E ele continua dizendo: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas entra pela porta. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Chama as ovelhas pelo nome e as traz para fora. Então Jesus Cristo está falando de um cenário, e eu vou continuar lendo para depois comentar essa primeira parte, para a gente não se atrapalhar, tá? Vamos continuar. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus diz essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus dizia. Pronto. Primeiro ensinamento de Jesus sobre si. Ele cura o cego, cria uma polêmica entre os judeus, polêmica mais ou menos resolvida. Jesus Cristo se estabelece e dá um ensinamento. E o ensinamento que Jesus dá usa uma figura conhecida daquele povo que criava ovelhas. Talvez vocês não tenham ideia nenhuma, porque a gente não tem a noção do que é criar ovelhas do jeito que é criado naquelas regiões áridas do Oriente Médio. Mas Jesus está usando a figura ele usa a figura de um pastor, ele usa a figura de um ladrão, ele fala das ovelhas e ele fala de porta. Durante o texto que nós lemos, você vê que uma hora depois desse primeiro discurso que os judeus não entendem, Jesus recomeça a sua explicação e se coloca como porta das ovelhas. Então a gente precisa ter uma ideia de que porta é essa para poder a gente saber o que Jesus está dizendo para a gente através desse ensinamento que deu para os judeus. Lá no Oriente Médio, os pastores guiam as suas ovelhas para pasto, que é a comida, e para a água. E muitas vezes não tem como voltar para casa. Quando eles não têm como voltar para casa, e na maioria das vezes é assim, essas ovelhas ficam abrigadas em currais de pedras amontoadas que eles fazem e deixam somente uma entrada, por onde as ovelhas entram e se abrigam. Esse curral, ou esse aprisco de pedras amontoadas, tem o objetivo do pastor ficar na porta das ovelhas, e muitas vezes ele dorme ali na porta das ovelhas. E aí é por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por aqui, entrará e sairá e achará pastagem. Não tem saída por outro lugar. O que Jesus está dizendo com essa informação para os judeus? O único meio sou eu. Lá adiante ele vai falar que é o caminho, quando conversa com seus discípulos. Agora ele está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por aqui vai ter liberdade, porque o aprisco é uma prisão onde as ovelhas ficam abrigadas, mas contidas dentro do curral de pedras. O aprisco não tem porta, como a gente conhece, que fecha e vai embora, a não ser o aprisco da cidade, mas o aprisco do campo é só pedras. E quem é a porta é o pastor. O pastor dorme na porta, servindo de barreira. Quem quiser entrar para pegar as ovelhas tem que passar pelo pastor. Se as ovelhas quiserem sair, vai ter que passar pelo pastor. E Jesus usa esses elementos para falar de si e do seu povo. Ele fala dele como nosso pastor e de nós como seu povo. Deus usou justamente a figura da ovelha para falar de quem é o seu povo. A ovelha é um animal quase cego, né? Ele é quase cego, ele enxerga muito pouco. Mas a ovelha, ela tem características que Jesus Cristo achou interessantes a atribuir ao seu povo. Ele poderia dizer que a gente era um bando de aves, né, que voava, um bando de águias, né, o crente águia, né? Mas, no entanto, a figura é a ovelha. A ovelha é um animal extremamente dependente.
Se o pastor não levar ela para pastar, ela morre de fome. Quando o pastor leva uma ovelha, essas criadas em rebanho, para beber água, e ela se assustar com o espelho da água, a face dela, ela fica com sede e não bebe água. E às vezes o pastor tem que levar a água na mão para a ovelha beber. A ovelha é um animal muito dependente. E a figura que Jesus usa para dizer que nós somos povo dele é a ovelha. Ele diz: vocês são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Jesus começou a falar de ovelhas, aqueles judeus não entenderam nada. Aí Jesus Cristo começou uma outra jornada de ensinamento, dizendo assim: em verdade vos digo que eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, porque os ladrões lá no início entram por onde? Ele falou que o ladrão não entra pela porta. Aquele que não entra pela porta, que não passa por Jesus, todo e qualquer liderança que queira ser exercida sobre as ovelhas, que tenha que pular as pedras, que tenha que acessar por outro caminho, que não seja a porta que é Jesus, são ladrões e salteadores. Mas Jesus diz assim, mas as ovelhas não os ouviram. As ovelhas não os ouviram. Porque as ovelhas não os ouviram. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Ovelhas criadas assim em pastagem, elas são guiadas pela voz do pastor. Tem uma história que me contaram que viram 2 rebanhos de ovelhas se encontrarem, vindo de direções diferentes. Elas se encontraram no mesmo lugar para beber água e todas elas se misturaram. E aí o pessoal que estava fazendo turismo na região olhou para aquele bando de ovelhas misturado e ficou perguntando: e agora? Como é que o outro vai saber? Como é que um vai saber quem é a sua ovelha? Porque os 2 rebanhos se misturaram. Mas quando os 2 pastores começaram a sair, fazendo o que a gente chama aqui no Nordeste de aboio, quando se trata de gado, quando eles saíram falando algumas coisas, cada uma das ovelhas identificava a voz do seu pastor e seguia. Aí Jesus diz a respeito de nós: porque as ovelhas dele ouvem a sua voz, e elas não ouvirão o ladrão, e não ouviram o ladrão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O pasto você vai ter que buscar fora, mas para você ir buscar o pasto, você tem que sair pela porta. Quando a Bíblia diz que nós somos livres, que Jesus Cristo nos torna livres, a gente precisa entender que essa liberdade é uma liberdade controlada, é uma liberdade que tem uma porta, e a porta é Jesus. Se você tiver fome, você tem que sair você entrará e sairá e achará pastagem pela porta. Jesus é a porta, que ele veio para resgatar as ovelhas. Versículo 11, você vai ler agora de novo, para a gente dele ir lá para Ezequiel, para eu te mostrar uma coisa bem curiosa. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Oh, que coisa linda! Eu sou o bom pastor. Porque uma coisa é Jesus ser o teu pastor e outra coisa é ele ser o bom pastor. A diferença está numa profecia. E o que Jesus está fazendo aqui é se declarando o cumprimento de uma profecia. Está certo? Vamos lá, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, também vou ler o versículo 1. Diz assim, olha: veio a minha palavra do Senhor. Se você não encontrou ainda, só me escuta. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor. Verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Agora vai lá para o verso 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens da escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel,
junto às correntes e em todas as habitações da terra. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. O que Jesus está dizendo aqui para os judeus que os questionavam, que o questionava, era: eu sou o bom pastor. E quando Jesus estava dizendo eu sou o bom pastor, ele não estava dizendo que era um pastor, figura conhecida deles. Ele estava dizendo que ele era Deus. Quando Jesus Cristo é visitado pelo jovem rico, mas quando ele aproxima-se de Jesus, ele diz assim: bom mestre, né? Não é essa a declaração que ele faz? Bom mestre, o que devo fazer? Jesus faz uma pergunta para ele: por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Está lá em Lucas 18, 19. Por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Então o que ele está dizendo para aquele homem? Você está me chamando de Deus? Porque somente a Deus se atribui em Israel essa expressão de ser bom. Quando Jesus diz eu sou o bom pastor, ele está dizendo que ele é o pastor profetizado em Ezequiel. Eu sou o pastor de Ezequiel. Quando ele curou o cego e confrontou os judeus, ele confrontou os judeus para declarar-se Deus para os judeus. E ele começa a declarar-se Deus com essa parábola de pastor. E quando ele fala da história de pastor, do trabalho de pastor, ele está apontando para Ezequiel 34. Ele está olhando para Ezequiel 34 e fazendo com que aqueles homens que o questionavam recobrassem suas mentes e vissem o que ele estava dizendo. E eles entenderam, né? Tanto entenderam que lá no segmento do texto, no final do capítulo 10, existe aquele confronto entre judeus e Jesus na festa da dedicação, e aquele assunto da cura do cego volta à tona. E aí Jesus pergunta: vocês querem me apedrejar por qual razão? Eu tenho feito tantas obras boas procedentes do meu Pai. A cura do cego foi uma delas. As obras que faço são de Deus, Jesus estava dizendo. E a declaração dos judeus para Jesus é bem clara: não é porque você faz coisas boas, é porque você está com essas coisas que faz, se declarando Deus. E você, na nossa visão, é um homem e não Deus. Conseguiram compreender, queridos? Eles não conseguiam enxergar em Jesus o que o profeta Ezequiel anunciou. Eles não conseguiam enxergar em Jesus o Pai da eternidade. Eles não conseguiram enxergar em Jesus o Deus forte. Eles não conseguiram enxergar em Jesus o Alfa e o Ômega. Eles não conseguiram enxergar em Jesus a figura da eternidade por causa do elemento temporal que era o corpo humano. Mas Jesus Cristo é o bom pastor. E quando você declarar agora Jesus é o bom pastor, você já sabe por que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor porque ele é o cumprimento da profecia de Ezequiel. E aí quando você olha essas declarações de Jesus Cristo dizendo eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas. O mercenário não tem responsabilidade com as ovelhas. O mercenário ele é pago. A gente ouve a palavra mercenário e tende a pensar no tom pejorativo da palavra mercenário. Fulano é mercenário, né? Mas aqui o mercenário é a figura de alguém que recebe dinheiro para fazer aquele trabalho. Alguém que é pago para cuidar das ovelhas. Ele é o mercenário. Se o lobo vier, Jesus diz, ele foge. Mas ele foge por causa de uma coisa: ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E eu sou conhecido das minhas ovelhas. Existe uma coisa que a gente precisa aprender, que Jesus também coloca nesse texto. Ele está dizendo, eu vim buscar vocês. Ele está dizendo para os judeus aqui, ó, eu vim buscar vocês. Olha para o que o profeta Ezequiel falou. Sou eu que estou aqui. Eu vim buscar vocês. Agora, eu estou falando, mas só quem vai ouvir a minha voz são as minhas ovelhas. Aí lá na frente, Jesus diz assim, vocês não me ouvem. E o motivo eu já expliquei. Vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem, me seguem. E eu queria que nós hoje pudéssemos sair daqui com entendimento. Que não é só entender de maneira intelectual que Jesus é o cumprimento da profecia e que ele veio à terra, se tornou um homem, pagou o preço da cruz, passou por tudo que passou, viveu e experimentou todas as nossas mazelas humanas, menos o pecado, para que nós fôssemos resgatados da prisão onde nós estávamos. Ele veio para remover os obstáculos e se colocar como porta. Ele disse, eu sou uma porta, mas não é uma porta fechada, é uma porta onde você pode sair e entrar e encontrar pasto para se alimentar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele diz, olha, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco ou desse curral, também me convém agregar estas.
e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nesse ponto aqui você tem que entender o seguinte: essas ovelhas somos nós agora. As primeiras ovelhas que Jesus se referia eram os judeus. Ele estava dizendo: eu vim, estou falando. Alguns ouviram Jesus e outros não. Aí Jesus disse para eles: ainda tenho outras ovelhas, e algumas delas estão aqui nesse lugar. Convém agregar elas a este aprisco. E não vai ter um Deus para os judeus e um Deus para os gentios. Haverá um rebanho só e um pastor. Eu vim para unir vocês. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Mas Jesus não entrega a vida como nós entregamos. Ele diz: eu dou a minha vida para voltar a recuperá-la, porque eu posso fazer isso. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que é Deus. Ele está dizendo: ninguém tira a vida de mim, eu dou voluntariamente e torno a recuperá-la, porque recebi do Pai poder para fazer isso. Jesus é Deus, queridos, mas Ele é Deus Salvador. Ele é o bom pastor. Ele não despreza você aos cuidados de um mercenário que não tem cuidado com você. Ele cuida de você. O bom pastor, ele cuida das suas necessidades espirituais. Ele estava reclamando com os pastores de Israel, que são os líderes de Israel: vocês não estão dando atenção às minhas ovelhas, vocês não estão alimentando direito, vocês estão maltratando as minhas ovelhas. E o Senhor Jesus Cristo quer cuidar de nós. A gente precisa entender que essa mensagem é a mensagem do cumprimento de uma profecia, da profecia do nosso resgate. Nós vivíamos sem esperança, e o Senhor, como pastor, está falando, e basta a gente que é ovelha dele ouvir a sua voz e seguir. Se nós somos ovelhas do Senhor, tem que prestar atenção quando o Senhor fala, para que a gente possa seguir. Que Deus possa abençoar você, te dar um restante de domingo de bênção e paz, e te dar uma semana na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar junto com vocês antes de nós encerrarmos esse culto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos dirigir ao Senhor nesse momento de oração, pedindo que o Senhor faça com que essa palavra encontre uma aplicação dentro do nosso coração, no entendimento de quem o Senhor é, para que nós possamos glorificar a Ti como os judeus queriam que o ex-cego glorificasse, sem entender quem Tu és.